E falando sobre essa coisa de ser meio emocionado, ô Bodão, perguntei para a Yara se seria a melhor dupla de ataque do Brasil, né? Então repasso para você também essa pergunta. E já que ele é o artilheiro do Brasil, eu não posso deixar de perguntar se ele tá, pelo menos entre os melhores atacantes do Brasil hoje. Dá para sonhar com seleção, porque pouco tempo atrás isso era inviável. Ele já chegou a ter oportunidades. Você acha que dá para pensar num futuro assim, ou também está muito emocionado aqui entre os corintianos? Se continuar assim, tem que chamar, né? Mas ele tem muitas qualidades, ele tem a capacidade física, ele é um jovem, tem 21, 22 anos, muito forte e muito veloz. O jeito da maneira do Corinthians jogar, o meio de campo que sabe tocar bola, dois grandes lançadores como o Garro, o Bidon, jogador com capacidade como o Carrilho para chegar e colocar uma bola no pé. O próprio Romero, quando entra em campo, o Romero faz passes ali na grande área brilhantes. O Romero também cresceu muito. Contra o Criciúma, o Romero deu duas bolas de presente para o Yuri Alberto fazer dois gols, com muita categoria, muita calma, muito senso de equipe. Sabe, o Corinthians prepara jogadas para o Yuri Alberto. O time ajuda muito o Yuri Alberto nesse momento. Jogando nesse esquema, com espaço, velocidade que ele está tendo, eu acho que está um esquema muito favorável para ele. E tem correspondido. Deu uma volta por cima de uma maneira surpreendente. Esperar um pouquinho na seleção, espera um pouquinho, não estraga o Corinthians agora, não, deixa ele assim. Deixa quietinho um pouquinho, né? Por favor, um pouquinho. Bom, já que estamos falando dessa boa fase, vamos ver as contas que o Corinthians tem que fazer aqui, ó, gente. Praticamente assim, só um desastre tira o Corinthians da próxima Ô, pré-Libertadores. Lu, Porque eu o pensei que Corinthians você ia hoje está na. falar conta de dívida. Eu já ia falar, calma aí, Lu, você não consegue nem comemorar a vitória, já vai falar de dívida. Vamos falar da política conturbada já daqui a pouco. Tem a dívida, mas também tem a torcida dando um gás aí para pagar a arena, né? Então, mesmo nos momentos de dificuldade, a Fiel aparece aí para dar aquela força. Ou seja, sempre tem uma solução. Para a gente falando, vamos aí na classificação, se a gente tiver a tabela, para a gente analisar um pouquinho a situação do Corinthians no campeonato e também do Bahia. Olha aí, ó, o Botafogo 73 pontos, podendo ser campeão amanhã, Palmeiras tem 70. Na sequência, Flamengo, Inter, Fortaleza e São Paulo são os times que estão aí no G6. O São Paulo já classificado para a próxima Libertadores. Tem a galera que está brigando pela vaga na pré-Libertadores, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Mas o Corinthians, com a vitória de hoje, ficou bem próximo. Ó. É sétimo colocado com 53 pontos, abriu 3 para o Bahia e 4 para o Cruzeiro. Ou seja, o Corinthians ele só não vai para a Libertadores se o Cruzeiro empatar e vencer um jogo e ainda assim tirar um saldo, e se o Bahia vencer na última rodada e o Corinthians perder na última rodada. Ou seja, toda uma combinação de resultados aí. Se o Cruzeiro perde para o Palmeiras amanhã, o Corinthians já está garantido na pré-Libertadores. A essa altura do campeonato, eu acho que é um feito a ser bem comemorado, não é, Bodão? Porque a gente falava de rebaixamento para o Corinthians até pouco tempo atrás, estava lutando aí para não cair, e agora praticamente alcança essa vaga na pré-Libertadores. Então isso tem que ser muito valorizado nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma, o Corinthians parecia jogar pelo rebaixamento. Jogou grande parte, quase o quê? 65, quase 70% do campeonato brigando para não ser rebaixado. Sempre lá embaixo. É uma virada espetacular, 8 vitórias seguidas, sensacionais. E não é só isso, não é só isso, fazendo grandes jogos. O time do Corinthians deu certo. Apesar de todos os problemas do clube, que a gente pode separar do futebol que o time está jogando, mas de repente o Corinthians se encontrou e tem feito grandes partidas. Então as possibilidades são grandes, depende só dele, por exemplo, se empatar com o Grêmio em Porto Alegre, ele já está classificado para a Libertadores. Parecia um sonho impossível, né? E está bem perto. Ainda tem que ir com calma, porque são rodadas complicadas, né? O Bahia tem um jogo mais fácil em casa, quanto o Atlético Goianense, né, em casa.
o Cruzeiro joga com o Palmeiras num jogo que o Palmeiras luta pelo título, né? É, eu acho que teremos um final de campeonato muito interessante nessas duas últimas rodadas, amanhã e domingo. A luta pelo título, sensacional, nada definido, um campeonato de 38 rodadas, a luta pelo rebaixamento também, está uma briga, todo mundo junto ali, e a luta ali do Corinthians, do Cruzeiro, tal, para chegar numa Libertadores, no Bahia. Então, nós temos um final de campeonato emocionante. Os jogos, acredito, serão muito bons, muito disputados, e dá gosto ver o futebol assim, né? Futebol jogado dentro de campo, com qualidade, com vontade, com garra, com empolgação do torcedor. É um grande momento do Campeonato Brasileiro. Ô, Lu, eu fico Tem querendo gente que. saber aqui se, por via das dúvidas, vale o corintiano torcer pro Palmeiras. Que a gente tá falando, se o Cruzeiro perder, pro Cruzeiro perder, o Palmeiras tem que ganhar. Então, assim, por via das dúvidas, o corintiano pode até comentar aqui no chat. Vale a pena torcer pro Palmeiras ganhar do Cruzeiro ou deixar isso pra lá? Se fosse colocar na balança, é a pré-Libertadores e o Palmeiras campeão. O que o torcedor aí ia escolher? Porque o Bahia vai ter que secar de qualquer jeito. Já o corintiano, depois da partida de hoje, teve aquele respiro. Ó, vocês Não podem tem via colocar aí das no chat o que, dúvidas, que não, hein? vocês acham. É. Hein, Coloca aí o Luísa, que, que não tem via vocês das dúvidas, acham. não. Pois é, daqui a pouco É, a gente cer registra as participações. é Vamos ver o que o pessoal certeza que vai vai dizer aqui, torcer pro Bodão. Palmeiras. É certeza. É, Torce será? pro Corinthians. Palmeiras e torce pro Palmeiras e torce pro Botafogo também. Ó, já vou daqui a pouco. O pessoal vai reunir aqui algumas dos comentários. Eu tô acompanhando vocês todos, viu? Aqui. A gente já vê. Quero saber, vocês vão torcer ou não pro Palmeiras? Contem aí pra gente. Ô, Yara, mas assim, a gente vai pro break. A gente já tá indo pro break? Responde aí, produção. Tá certo. Mas 30 segundos. Essa Libertadores, Yara, o que que representa pro Corinthians, né? Pensando, né, 20 rodadas na zona do rebaixamento e agora aí na Libertadores. Ano que vem dá pro corintiano se empolgar um pouco ou calma também? Eu acho que tem que pensar, lógico que no campo, mas isso aqui, ó, Lu, sabe o que é din-din? Libertadores é o din-din que o corintiano tá precisando. Então tem que fazer isso. Eu não sou muito boa para falar de Libertadores depois do meu clube Atlético Mineiro, que vai estar fora da Libertadores ano que vem, perdeu o título. Então, mas pro corintiano, ó, pensa no bolso, pensa no din-din, que o negócio vai dar bom. Muito bem, agora podemos ir para o break, né? Já vou chamar o break na TV e a gente já volta, mas enquanto isso a gente acompanha a galera aqui do chat, beleza? Muito bem, seguimos aqui com vocês do YouTube. Ó, o pessoal já está se pronunciando aqui e as opiniões estão divididas, viu, Bodão? Não sei se a gente imaginava isso, não. Ó. O José Gilmar diz: Eu vou torcer para o Palmeiras, melhor classificar logo. Ele não quer correr risco de jeito nenhum. E o Paulo Queiroz diz que torce pelo empate. Agora, o Bruno Ferreira diz: jamais vou torcer para o Palmeiras. E o Roger Gruber, torcer para o Palmeirinhas, jamais. O João Paulo também, Palmeiras nunca. Pense em você ver um corintiano torcer pelo Palmeiras. E o Paulo São diz que o Palmeiras vai ajudar o Corinthians, ainda dará uma goleada no Cruzeiro. O Ian, Yara, tá te provocando assim, ó. Quem vê a Yara com esse look de juíza de primeira instância, toda chique, nem imagina que ela é do agito. Olha, eu gosto meio do agito, mas tenho que confessar que depois da porrada que eu tomei nesse final de semana, com aquela expulsão aos 29 segundos, a mais rápida da Libertadores, e aquele jogo do Botafogo, eu vou ficar sem sair pelo menos um mês. Hoje nem na portaria de casa eu tive coragem de ir ainda. Tô passando assim, ó, vejo o porteiro, vou pro outro lado, para não dar motivo de confusão. Mas o futebol é isso, né, Lu? Acho que a gente tem que aprender cada vez mais sobre ganhar, sobre perder, sobre o que isso significa. Queria até dizer, deixar um testemunho que ontem eu conversei com a esposa do Arana e que eu achei muito forte, sabe? As mensagens que o Arana recebeu depois daquela partida, desejando lesão, desejando a morte. Eu acho que isso para um jogador é muito, sabe, é muito triste de se receber numa rede. A gente sabe que existem críticas, como o Yuri Alberto recebeu, e hoje o mundo girou e ele é protagonista e artilheiro do campeonato. Então, assim, muito cuidado, gente, na hora de fazer as coisas, sabe? Muito cuidado na hora de desejar o mal às pessoas, de como se manifestar. O torcedor pode estar triste, mas não pode ter essa raiva.
Estamos voltando. Voltamos para a TV agora e a Yara estava falando algo que é super importante aqui quando a gente estava no intervalo do YouTube, quando a gente precisa, né, saber perder, saber ganhar, respeitar as pessoas. Ela estava falando sobre a derrota do Galo para o Botafogo e como alguns jogadores vêm sendo atacados, como é o caso do Guilherme Arana, e o Yuri Alberto passou por isso também. E eu acho que é uma lição super importante, sim, de como a gente tem que respeitar, né, como a gente tem que aceitar as diferenças, entender que um dia você vai estar por cima, outro dia você vai estar na derrota. E é assim o futebol, né? E são pessoas, são seres humanos, são como a gente, são de carne e osso, os personagens envolvidos, por mais que eles estejam nos holofotes, ganhando muito dinheiro, uma porcentagem pequena deles, também são pessoas que merecem respeito, independentemente de qualquer coisa. Muito bem falado. Ô, Bodão, o Rodrigo Zenga está aqui dizendo: doutor, eu não me engano, o Marco Antônio é corintiano. O que você tem a responder para ele? As aparências não enganam. Não, sou corintiano. Eu sou corintiano, Ah, mas é diferente eu não sou mais fanático, eu gosto muito de futebol. Eu vi o grande Santos, eu tive a oportunidade de ser repórter com o Pelé, jogador do Santos, admirei aquele grande do Santos, times do Palmeiras, times do São Paulo, tive uma amizade com o Tele Santana. Então, eu sou corintiano, não se discute, mas eu não tenho ódio dos outros times, nada. Torci muito para o Botafogo ser campeão, uma homenagem ao futebol de um dos maiores times do mundo, que revelou grandes jogadores para a seleção brasileira, foi base da seleção, quase base total da seleção brasileira, campeão em 58. Então eu curto muito o futebol de todos os times, mas na hora do jogo eu sou corintiano. Não, Bodão, nossa amizade estava começando bem. Até você falar que você torceu o Botafogo ser campeão. Aí o negócio já começa a ficar complicado. Torci sim, merecido. E melhor futebol do Brasil. E foi o time que está mais jogando futebol no Brasil. Então, pela qualidade de futebol, pelo que vem jogando, merece esse título. É o melhor time da América Latina, sem dúvida. muito bom. Ó, tem mais gente acompanhando o nosso programa aqui. O Carlos Santos, olha, sinceramente, ele dizendo: "Hein, eu não sabia desse pós-jogo do Corinthians aqui no UOL. Com esse trio magnífico, certamente será meu programa de sempre." Ah, valeu, Carlos. Siga aqui com Oba! a gente. E a Verônica está em Cusco, no Peru, nos acompanhando, vendo este belo programa. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Ó, chegou um superchat aqui que eu já vou mandar para você, hein, Yara? Do Evandro Porto. Meu timão, uma vez classificado, será que consegue segurar o assédio, agarra o Memphis? Yuri, Bidon, Hugo e etc? Ele está com medo de perder jogador pro ano que vem, hein? Ele tá com medo de perder o time inteiro, né? Pelo visto aí, É, ele tá com medo do time inteiro. Eu falo basicamente. que o futebol, ele é mágico, né, Lu? Porque se fosse no início da temporada, todo mundo ia falar: eu dou todo mundo, eu troco, eu não quero saber. E de repente já tá com esse prestígio todo, com esse carinho, preocupado com renovação de contrato. E eu achei até interessante um pedaço do jogo ali, até que teve a confusão do amarelo ali, do Gustavo e do, acho que foi o Acevedo, porque o Corinthians ele tá tocando tanto a bola que ele começa a irritar o time adversário, né? O time do Bahia começa a ficar bravo. Então, assim, aí rola cartão, rola briga por causa disso. Porque o Corinthians, além de ser um time que tá atacando, que tá fazendo gol, que vem de 8 vitórias consecutivas, tá jogando bonito. Então, eu acho que o torcedor tá gostando de ver essa sintonia e tá com medo de perder. Ô, Lu, eu acho que vai vir proposta com certeza. Eu acho que toda virada de ano os times acabam pensando. Acho que às vezes até menos na virada do ano, mas às vezes na temporada europeia o assédio acaba sendo mais. Mas eu acredito que, assim, quando você tem uma diretoria, que a partir depois de tudo, né? A gente vai falar dessa confusão toda, que agora vai continuar, que tem um treinador que está criando um time. Quanto mais conseguir segurar e criar um elenco de identidade, melhor é para o time de uma forma geral. Trazer, às vezes, algumas peças, mas não pode abrir mão. Né? Traz um Memphis, não pode falar: ó, agora já fez o que deu, a gente está aí, de repente, numa pré-Libertadores, porque chegar na Libertadores, pré-Libertadores no ano que vem e fazer feio também, o torcedor volta a ficar com raiva de novo. É verdade. Já que a galera está participando aqui, já vou fazer a nossa propaganda de amanhã, ó, porque amanhã tem pós-jogo também. Depois de Inter e Botafogo, jogo é 9h30 da noite, de Cruzeiro e Palmeiras, Eita! que são no mesmo horário, estaremos aqui, hein? Eu, PVC e Alicia Klein, um super time, na TV e no YouTube também. E a gente vai
não só comentar pós-jogo, mas também na meia hora final ali do jogo, a gente vai reagir ao que acontece nos dois jogos. Né? Então, olha, se preparem que vai ser muito legal. A Alicia Klein, PVC, reagindo a essas duas partidas e as outras também, tudo que acontece nessa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Bodão, a gente estava analisando aqui, né, o time, o torcedor está preocupado quem vai embora, quem não vai. Tem também toda uma análise que vai ser feita agora no fim do ano do trabalho do Ramon Dias, né? O Ramon que chega com essa missão de salvar o Corinthians do rebaixamento. Todo mundo esperava que ele soltasse a frase não vá barrar, não vá barrar como foi no Vasco. De fato, não barrou, está ainda para a Libertadores, mas ele foi questionado em alguns momentos, especialmente nas Copas, né, por algumas escolhas que ele fez de escalação, substituição, também na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro as coisas começaram a acontecer. Como que você analisa o trabalho do Ramon hoje? Você acha que ele é o melhor nome para a próxima temporada, pensando já em Libertadores também? Ah, sem dúvida, para mim é o melhor nome. O melhor nome porque ele já conhece o elenco, conhece todo mundo, pegou uma fase difícil, conseguiu superar, conseguiu levar o Corinthians a esse estágio excepcional, a qualidade de futebol surpreendente. É um belo trabalho. O problema é que no Brasil todo mundo entende muito de futebol, sabe? O técnico é sempre o culpado. Quando perde, o técnico é culpado. Quando ganha, o técnico não é o melhor do mundo. A gente não mede muito, parece que o técnico é responsável por tudo, nem sempre é o técnico responsável. Acho que o Ramon não foi tão mal quando o Corinthians estava mal e não está excepcional agora. É um trabalho contínuo, devagar, com calma. E assim, eu vejo o Ramon bem avaliado. Você tem gostado do trabalho dele também, Yara? Eu acho que é um trabalho que foi muito questionado, Lu, mas é um trabalho que surgiu efeito. Eu, na Sul-Americana, acho que ele errou muito, principalmente na partida contra o Racing. A gente viu até tem um vídeo que rodou na internet do próprio Garro reclamando, né, da substituição, apesar de ter perdido um gol feito ali, que comprometeu. Muitas vezes ele faz substituições equivocadas. Eu acho que o Coronado poderia ter sido melhor aproveitado pelo futebol que tem, principalmente depois quando eu fui lá ver o jogo do Fortaleza. Pra mim, o Coronado foi o melhor da partida e de repente não consegue ter uma sequência tão grande. Então, eu acho que assim, tem questionamentos? Tem. É o melhor treinador do Brasil? Longe disso. Mas é como o Bodão falou, conhece o elenco, já sabe como trabalhar, já sabe como conversar, aonde ir. Eu acho que não tem que mexer. Time que tá ganhando, pelo menos nessa reta final, não se mexe. Talvez se falasse ali logo depois de Sul-Americana, eliminação da Copa do Brasil, poderia se pensar numa mexida. Mas agora, se conseguir essa vaga de fato para pré-Libertadores, tem que ser mantido até para dar continuidade a esse trabalho que o Corinthians está desempenhando.